Juízes é um livro de história. Livro que narra aqueles acontecimentos imediatamente posteriores à morte do grande líder Josué, sucessor de Moisés. Este livro é tão importante para que entendamos este período pré-monárquico de Israel, o período em que não havia reis governando o povo de Deus, que ele apresenta aquilo que aconteceu em aproximadamente 180 anos. Quase 2 séculos de histórias compilados aqui nesses 21 capítulos do livro de Juízes. A parte inicial, que inclui esse capítulo 2, apresenta um tempo de preparação do povo de Deus para aquele período em que o Senhor levantou juízes para liderar o seu povo. Oteniel, sendo o primeiro, Eude, a juíza Débora, a quem Deus usou para escrever um lindo cântico do capítulo 5 de Juízes. Desse período, irmãos, há uma sentença no encerramento do livro, que está no capítulo 21, verso 25, que diz assim: naqueles dias, nesse tempo dos juízes, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Era um tempo de anarquia em Israel, ausência de um governo bem definido. A história é uma constante oscilação. Deus levanta um bom líder, há uma correção do povo dele, inimigos são derrotados, o povo refaz o compromisso com Deus e, na sequência, se esquece do mandamento do Senhor. Se envolve com práticas espirituais reprováveis, especialmente a idolatria. Sofre derrotas, experimenta declínio e então o Senhor permite que um novo juiz se levante sobre Israel. A terra prometida, nesse tempo relatado no princípio do livro de Juízes, ainda não tinha sido ocupada por completo. O povo de Deus apenas havia chegado à terra. Iniciou aquela ocupação segundo a divisão que Deus deu ao seu povo por meio de tribos. Mas, como eu disse, nesse tempo não existiu uma ocupação de toda a terra que o Senhor prometeu ao seu povo na saída do Egito para Canaã. Então o povo de Deus precisou dividir território com gente que não tolerava a fé no Deus eterno. Povos que não eram monoteístas e que não queriam reconhecer que aquela era uma terra outrora pertencente a Israel e que deveria ser de volta dada a Israel, porque o Senhor assim determinou. O povo de Deus precisou dividir espaço com moabitas, midianitas, amonitas e filisteus que ainda ocupavam essa terra descrita aqui no livro dos Juízes. Mas por que Canaã não foi ocupada por completo? Deus não quebrou a aliança dele. O Deus eterno não se esqueceu da promessa feita ao seu povo. Ele firmou uma aliança com o seu povo que ele tirou do Egito e introduziu esse povo na terra prometida. Mas esse povo quebrou a aliança com o Senhor. Uma aliança que contempla 2 partes. Deus, fidelíssimo a si mesmo, a palavra dele, jamais se esqueceu do seu povo, jamais deixou de ouvir o clamor do seu povo quando arrependido experimentava correção espiritual. Mas o povo sim, o povo quebrou a aliança do Senhor e provou muitas vezes da justa ira de Deus. A ira de Deus justa porque foi uma reprovação ao pecado do povo dele. Notem, irmãos, que alertas não faltaram. No livro da repetição da lei, que é o livro do Deuteronômio, esse livro é assim denominado porque o seu título é a junção de 2 palavras, Deuterosnomos, repetição da lei ou segunda lei, no sentido da revisão da lei. Há aqui nesse livro uma solene ameaça ao povo de Deus. Vejam Deuteronômio, capítulo 30,
a partir do verso 15. O Senhor chama Moisés para uma revisão da aliança e diz ao seu povo: vocês chegarão à terra desejada, a terra que eu tenho prometido. Hoje, diz o verso 15, faço uma proposta a vocês. Eu proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui está a explicação para não ter o povo de Deus ocupado imediatamente toda aquela terra que foi pelo Senhor entregue. O povo de Deus quebrou a aliança feita com o Senhor. Falhou nos compromissos com Deus. Alertas antecipados foram feitos. Vejam o que diz Números, capítulo 33, verso 55. Se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos. Números 33, 55 continua dizendo: e como aguilhões nas vossas ilhargas, nos lados do corpo de vocês. O que está sendo dito é: se vocês não me obedecerem, porque eu conheço os povos que lá estão, não tolerarão vocês, guerrearão contra vocês e tentarão expulsá-los da terra que é de vocês. Se vocês não me obedecerem, e não me obedecendo, tolerarem a presença de povos que são inimigos, eles serão como aquele instrumento que corta o lombo do animal, um instrumento metálico que fere. Todos os dias eles incomodarão vocês e vos perturbarão na terra em que habitardes. O que o Senhor disse? Eu estou com vocês, transpondo-os do Egito, terra de escravidão e dor, para Canaã, terra de liberdade e delícias. Mas vocês precisarão reprovar povos que ali estão. Não se associem, não firmem aliança com eles, não compartilhem do estilo de vida deles, especialmente porque eles não temem o meu nome. O Senhor diz isso em Josué 23, verso 13. Vejam mais um alerta. Josué 23, 13. Sabeis certamente que o Senhor, vosso Deus, não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Notem que Josué está dizendo: não se desviem da vontade de Deus. Josué 23, 12, não se apeguem às nações que ali estão no meio de vocês. Não se aparentem, não se misturem, não se casem, por uma grande razão, porque eles não temem o meu nome. Eles trabalharão para que o meu nome seja esquecido, impedirão vocês de dependerem de mim. E vocês sabem, um povo que não depende do Deus eterno está entregue à sua má sorte. Vocês experimentarão um Egito novo na nova terra. Quantos alertas, irmãos! Quantas
palavras da parte de Deus dizendo: esses povos serão adversários de vocês, adversários que serão rede, laço, armadilha. E é o que aconteceu. No texto relatado aqui no capítulo 2 de Juízes, depois que o Senhor vai ao encontro por meio do seu anjo, do seu povo, é dito: vocês ouviram e desobedeceram a minha voz. Vocês me ouviram e não foram obedientes. Vocês se deixaram enganar pelo coração de vocês. Toleraram povos que não amam vocês e que não amam o meu nome, a minha palavra. Vocês toleraram aquilo que eu condenei. Diz a palavra de Deus que a sentença do Senhor, conforme no verso 3 está revelado, foi tão dura de que Deus mesmo não expulsaria aqueles adversários. Deus permitiria que o seu povo provasse da consequência de suas escolhas. Que aquele lugar chamado Boquim, um lugar entre Betel e Siló, se tornou o lugar do choro. Diz o verso 4 que o povo de Israel levantou a sua voz e chorou. O nome do lugar tornou-se Boquim, porque esta palavra é traduzida por chorões, aqueles que choram. O lugar dos que choram, o lugar dos chorões. Esse texto é um alerta para todos nós, irmãos. É um apelo à fidelidade. Aquilo que foi dito por Deus ao seu povo deveria ter sido recebido com alegria. Esta alegria deveria ser demonstrada na obediência ao Senhor. O Senhor, em uma teofania, em uma manifestação dele, encontrou seu povo e disse-lhe: porque ouviram e não obedeceram, vocês agora serão disciplinados, lidando com as consequências da desobediência. Esse texto é um recado para o povo de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é atual. Nós somos o mesmo ser humano a quem o Senhor se dirigiu no livro de Juízes. Nós somos teimosos, irmãos. Temos dificuldade em nos lançar aos cuidados do Senhor pela fé. Resistimos. Acreditamos que temos ideias melhores do que as de Deus. Lemos a palavra e o Senhor nos fala por sua palavra eficaz, poderosa. Palavra que penetra o coração do cristão e tantas vezes não obedecemos. Aqui está um alerta para todos nós que somos hoje o povo de Deus. Nós somos este Israel, isto é, a nação do Senhor. E precisamos considerar que toda vez que o Senhor nos fala, porque Ele é o nosso Deus, deve ser obedecido. Quero te fazer 3 apelos nessa noite. Espero que ao sair daqui, você saia decidido a comprometer-se mais ainda ao estudo da palavra de Deus. A frequência na escola que estuda a Bíblia, a palavra de Deus. A debruçar-se diante do santo livro, para que você ouça acerca dos atributos de Deus e creia. Esse é o primeiro apelo, que você ouça acerca de quem Deus é e creia nele. Volte-se para Juízes, no capítulo 2, verso 1, quando o Senhor relembra ao seu povo: eu sou Deus que fez com que vocês subissem do Egito até esta terra, porque eu sou Deus que prometeu aos pais de vocês, aos patriarcas, esta terra, e eu mesmo nunca me esquecerei daquilo que prometi. O Senhor diz: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Você deve olhar para a palavra de Deus e perceber a revelação do Senhor acerca do seu próprio caráter. Quem é Deus? Deus é soberano. O Senhor conhece todas as coisas antecipadamente. Ele sabe do seu futuro. Eu e você não conseguimos antecipar nem um segundo da nossa história. Eu não sei, enquanto falo com você, por quanto tempo estarei vivo. Deus soberanamente, que conhece corações,
conduz a história, sabe de tudo antecipadamente, se apresenta chamando o seu povo a obedecê-lo, reconhecendo que ele é soberano. Ele sabe conduzir muito bem a história. Ele sabe conduzir muito bem o seu povo. E quando determina que algo aconteça, isso certamente acontecerá. Não é possível que o Senhor falhe. Ele é soberano, ele não precisa assentar-se à mesa com autoridades humanas. Ele não precisa discutir com a sua criação a vontade dele. Ele determina e assim acontece. Deus é soberano. Ele se apresenta de modo santo. Esse é um atributo precioso do Senhor. Deus revelado na palavra se diferencia de todos os deuses imaginados pelo homem, porque ele é santo. Não é possível encontrar contradição, maldade, falha, engano no Senhor. Ele, o nosso Deus, se fazendo carne na pessoa de Jesus, foi acompanhado, investigado, perseguido por muita gente. Aqueles que andaram com Jesus disseram: nós nunca vimos falha nele, na boca dele nunca se viu mentira ou engano. Aqueles que o acusaram como Pilatos disseram: não vemos motivo para que ele seja condenado por qualquer erro. Deus é santo, irmãos. Matthew Henry, grande comentarista bíblico, diz que é um prodígio que os pecadores possam até ler a Bíblia com os olhos secos. É um prodígio que um ser humano leia a Bíblia e veja a santidade de Deus e não chore os seus pecados. É um prodígio, irmãos. Isso é uma acusação quanto à dureza de coração do homem, que ele seja capaz de ler acerca de um Deus tão santo e não se envergonhe da sua pecaminosidade. Ouça acerca desse Deus, um Deus de amor, que diz ao seu povo: eu tirei vocês de um lugar em que vocês estavam dominados, do qual não poderiam sair pelas forças de vocês, porque vocês eram um povo pequeno e frágil, um povo desarmado, visto por um povo muito bem armado, muito bem equipado. O amor de Deus se vê no cuidado dele em formar aliança com esse povo. É preciso que você se exponha à palavra de Deus para que você ouça acerca desses atributos extraordinários do Senhor e creia nele também, creia em Deus, como ele é apresentado na palavra. Um segundo apelo que eu te faço é para que você ouça acerca da vontade de Deus e creia também, acerca de quem ele é, mas acerca daquilo que ele tem a dizer. O nosso Deus não é um Deus pequeno, passivo, patético, esmolando a atenção do homem. Não, ele é o Deus soberano que estabelece com clareza a sua vontade, e ele tem publicado a sua vontade. Segundo o verso 2, Juízes 2:2, o Senhor disse com clareza: não façam aliança com os povos que habitam Canaã. Não façam isso, não tolerem o falso culto, porque então eu não estarei com vocês. Derribem os altares da terra que eu dou a vocês. A sentença do Senhor é firme. Contudo, vocês não obedeceram à minha voz. Não apenas firmaram aliança, como toleraram a idolatria. E o pior, tantos de vocês passaram a cultuar os ídolos dos povos cananeus. É preciso ouvir acerca da vontade de Deus, irmãos. Uma vontade que é suficiente para nos orientar. Ela é exclusiva. Ao conhecer a palavra de Deus, o seu coração se sentirá atendido em todas as necessidades. Você não necessitará mais buscar outra fonte de verdade. A palavra de Deus é tão verdadeira que ela é completa lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É preciso ouvir acerca dessa vontade inerrante, sim. Você precisa olhar para a palavra de Deus, buscando compreender a palavra de um Deus que não erra, que jamais te dará um conselho indevido. Nunca acontecerá alguém chegar ao final da sua vida tendo amado o Senhor, tendo obedecido os conselhos do Senhor e arrepender-se da vida que levou.
Nós todos temos visto nesta igreja, que é quase centenária, como irmãos que têm tido longevidade, chegam ao final da trajetória louvando a Deus por terem servido ao Senhor. A experiência de alguém que andou nos caminhos do Senhor ao final da vida é a experiência da gratidão a Deus e de satisfação. Quantos livramentos, quantas experiências benditas. Que vida fora do comum tem aquele que olha para a palavra de Deus e reconhece que ela não erra e por isso a obedece. É uma palavra infalível. Acontecerá, custe o que custar, aquilo que aqui está predito. Tudo que a palavra de Deus diz acerca do futuro da humanidade, do futuro da história, se cumprirá. Não errou quanto tudo aquilo que profetizou e não errará, não falhará. Se cumprirá. O Senhor disse ao seu povo: os casamentos com os cananeus tornar-se-ão para vocês laço, uma abertura para a idolatria. Certamente, irmãos, em Israel havia muita gente que dizia: mas o meu coração me pede esta aliança. O meu coração, movido por amor, me pede esse casamento, e nós fazemos isso. Se o meu coração está em paz com aquilo que ele quer, que mal pode haver? Todo mal, o seu coração é desesperadamente ruim, meu irmão. O que transforma o coração do homem é a entrada de Jesus Cristo que santifica. Mas o seu coração, diz a palavra de Deus, é desesperadamente corrupto. Havia em Israel gente assim. Eles parecem tão bonzinhos. Senhor, esse povo agradável que o Senhor diz que será para nós rede, laço, esse povo que se constituirá em adversário para nós, Senhor, não parece que é tudo isso. Parece até que o Senhor está sendo rigoroso. Parece que o Senhor está pesando a mão. Irmãos, o Senhor disse: não firmem aliança. Vocês se envolverão com o falso culto deles. Irmãos, mas em Israel não faltaria gente para dizer: nós estamos vacinados, nós vivemos no Egito, nós sabemos quem é o grande Deus, nós nunca voltaríamos às práticas do Egito, porque já sabemos quem é o Senhor. A palavra de Deus tristemente diz que muitos em Israel não derrubaram os altares aos ídolos, passaram a tolerar esse culto, e ao fim, muitos passaram a praticar o culto idólatra. Você deve ouvir acerca da vontade de Deus e crer. É a palavra de Deus, não é o estatuto desta igreja batista. Aliás, nós podemos como igreja garantir a você que neste púlpito não haverá uma outra base de autoridade acerca daquilo que dizemos, a não ser a Bíblia. Espere desta igreja que pregadores sempre abram a Bíblia, leiam a Bíblia, expliquem a Bíblia, pedindo a vocês que acompanhem o texto bíblico, sim. Vejam, irmãos, a atitude sincera do povo de Deus. Abram a Bíblia, confiram se é isso que aí está, e nós sempre buscaremos aplicar a palavra de Deus à sua vida. Que garantia extraordinária! Uma igreja que não apresenta uma outra revelação além da Bíblia. Não cremos nisso. Cremos que o Senhor nos revela o necessário para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo nele, tenhamos vida em seu nome. Cremos que Jesus fez muito mais do que aquilo que está escrito, mas aquilo que está escrito foi selecionado sob supervisão do Espírito Santo, porque aquilo que nós precisamos, Satanás dirá: é isso que Deus tem dito? Parece pouco, você precisa de muito mais. Você será convidado a ouvir outras revelações. Fuja disso, meu irmão. Toda vez que dizemos que precisamos de um outro testamento, de uma outra revelação, nós estamos dizendo que a palavra de Deus é insuficiente. Acreditar nas novas e falsas revelações é desacreditar na autoridade da palavra de Deus. Deus nos tem dado uma palavra perfeita, infalível. Você precisa se expor. Um desafio. Se você aspira por novas revelações, faça assim. Cumpra primeiro toda essa revelação. Depois que tiver cumprido toda, aí você busca uma nova. Eu estou seguro que eu e você ainda não cumprimos toda a revelação da vontade de Deus. O desafio é ouvir acerca da vontade dele e crer que a vontade dele é boa, é agradável,
é perfeita. Mas eu tenho para você um terceiro apelo. Você deve ouvir acerca do juízo de Deus e crer. Olhe para o livro de Juízes, capítulo 2, verso 3. O Senhor diz: eu não disse a vocês que se vocês decidissem me desobedecer e firmar aliança com povos idólatras, eu não expulsaria esses povos do meio de vocês? Eu permitiria que vocês provassem do fruto das escolhas de vocês. Eu tomei céus e terra por testemunhas. Num grande tribunal da criação, eu chamei todos e disse: todos sabem que eu tenho proposto ao meu povo a vida ou a morte, e quero muito. Desejo que o meu povo escolha a vida para que viva. E o que vocês fizeram? Escolheram me desobedecer. O juízo de Deus, irmãos, é uma expressão da verdade dele. Ele alertou o seu povo: haverá um juízo. Vocês terão como laço aquilo que hoje parece agradável. Eu não retirarei do meio de vocês esses que se constituirão em adversários, e os deuses deles serão laços para vocês. E quando os filhos de vocês, nesses casamentos indevidos, tiverem nascido, vocês verão as esposas ou os esposos que não temem o meu nome dedicando a ídolos. E quando houver a colheita, vocês desejarão agradecer a mim, que sou o Deus verdadeiro, mas eles farão os seus ritos de gratidão aos seus ídolos. Isso será angústia, tristeza, dor, lamento. Vocês chorarão, e de fato o povo de Deus chorou. Quando o juízo do Senhor foi decretado, o Senhor disse: eles continuarão no meio de vocês como adversários, e a fé deles será um laço. O povo chorou, e o lugar se chamou Boquim, lugar de muito choro, de muita dor, de muita tristeza. Ouça acerca do juízo de Deus em sua palavra. O juízo de Deus é compatível com a justiça dele. A justiça de Deus se vê em toda a sua palavra. O Senhor diz de modo justo: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, não tem a vida. A ira de Deus sobre ele permanece. Isso é justiça, irmãos. É um Deus que diz: é possível escolher vida e bênção, morte e condenação. Aqui está o juízo de Deus como um testemunho de que o Deus verdadeiro tem demonstrado a sua bondade e a sua severidade, como apresentadas nas Escrituras. Deus julgou Israel, não permitindo que os cananeus que se tornaram em laços fossem expulsos da terra prometida. Meus irmãos, Deus é santo, é justo, é reto, por isso também nos julga. Nos julga pelo seu Espírito, nos alerta, nos corrige, se entristece quando nós pecamos, e chegará o dia em que ele julgará a humanidade e julgará o seu povo também. Quando convidamos você a estudar a Bíblia, não te convidamos para que você conheça a caixinha de promessas. Eu não sou, irmãos, inimigo da caixinha de promessas, não. Se você não sabe o que é, caixinha de promessas é uma caixinha mesmo, com uma quantidade grande de versículos que apresentam bênçãos. O meu único problema com a caixinha de promessas é que a Bíblia é uma grande caixa de promessas e de juízos. Há os dois lados da moeda na palavra de Deus. Que livro abençoador! A Bíblia fala de bênçãos, de alegrias, de promessas do Senhor, mas a Bíblia também fala da seriedade do caráter de Deus, do rigor do seu juízo, do peso da sua mão. Esta igreja enganaria você se aqui estivesse dizendo a você que na vida cristã só há vitória. Não. Na vida cristã há reprovação da parte de Deus quando pecamos, a disciplina do Senhor quando desprezamos a vontade dele, há consequências para escolhas ruins. Deus levantou juízes e profetas na história desse mesmo povo para dizer: um dia eu julgarei vocês. E que grande graça há no envio de juízes e de profetas. É Deus dizendo: apesar de vocês terem quebrado a aliança, eu tenho excedido em fidelidade, alertando, corrigindo, chamando-os de volta ao meu
plano. Vejam que maravilha. Por fim, Deus enviou Jesus a este povo. Jesus nasceu judeu. Jesus nasceu no seio deste povo, sendo ele o próprio Deus, como demonstração de tão grande amor da parte de um Deus que não se cansa de amar. Se Deus fosse capaz de cansar de amar, nós estaríamos perdidos, irmãos. É que Deus é tão gracioso, que muito embora não concorde com os nossos descaminhos, Ele nos ama e sempre nos diz, é hora de repensar, há um caminho novo para vocês, creiam, voltem-se do mau caminho, voltem às antigas veredas. Jesus foi enviado a este povo, portanto não faltaram demonstrações do amor de Deus. Ah, irmãos, mas o choro de quem ouviu e não obedeceu marcou gerações e chegou a nós como um alerta para mim e para você. O alerta de que é melhor ouvir acerca do caráter de Deus e crer nisso. Ouvir acerca da vontade expressa do Senhor e obedecer a isso, para que não sejamos os próximos habitantes de Boquim, para que não estejamos num Boquim do tempo moderno dizendo, não ouvimos o Senhor, e recebemos o fruto das nossas escolhas de incredulidade e desobediência, por isso estamos chorando. Diz a palavra de Deus que o povo chorou com voz elevada, desespero, irmãos, soluço, angústia, choro impetuoso. Aquilo tornou-se tão marcante que denominou o lugar em que finalmente sacrificaram ao Senhor. Mas lembre-se, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer à voz de Deus é melhor do que ter que sofrer para que ao fim você se arrependa e se refaça com o Senhor. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do verso 12. Joel 2,12, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Em linguagem bíblica, Ele é capaz de perdoar vocês mais uma vez. Lembrem-se do Salmo 51, no verso 17, texto tão marcante do quebrantamento de Davi. Salmo 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Leia a Bíblia, reflita acerca daquilo que a palavra de Deus apresenta e pratique a Bíblia. É a melhor decisão a ser tomada hoje. Que neste dia de celebração da existência da escola bíblica dominical, todos nós decidamos mais uma vez ouvir e obedecer a palavra de Deus.